O que eu quero falar com você nessa noite é algo que Deus já tem falado comigo há alguns meses. Acho que foi em novembro ou em outubro do ano passado, eu falei para o Sérgio, eu tenho uma palavra para ministrar, mas não é a hora. Porque isso precisava mexer um pouquinho mais comigo ainda. E no momento tinha mexido comigo e tinha me deixado meio irada, então não era hora de falar. Existe hora e momento para todas as coisas, e a gente tem que ter aquilo bem fofinho no nosso coração para que a gente possa falar com todo amor. E para que isso possa produzir bons resultados. E eu creio que chegou a hora, e eu vou falar e você vai compreender. Mas eu percebo Deus, nos últimos tempos, trazendo a sua igreja, trazendo nós especificamente a um tempo de volta às coisas mais simples. E Deus quer e precisa nos trazer de volta a coisas mais simples. E eu quero falar com você sobre um menino chamado Davi. Por que eu estou usando a palavra menino se ele foi um grande rei? Porque eu quero falar do menino que havia nele. E eu quero falar do perigo de quando nós perdemos esse menino dentro de nós. E quando foi que Davi perdeu esse menino dentro dele e algumas coisas começaram a dar errado? Eu quero despertar na sua vida e na minha vida uma criança, um menino, um adorador por excelência. Alguém que ama a Deus de todo o coração, como uma criança. Davi era um cara simples. Jesus era um cara muito simples. Cara, né, entre aspas. Mas ele era muito simples. Jesus era o homem do povo. Jesus, ele andava no meio das pessoas. Ele subia nos barcos para pregar. Ele, às vezes, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não era o homem dos grandes templos. Jesus era o homem do povo. E hoje eu vejo as igrejas se preocupando muito em construir grandes templos. Lugares luxuosos. E esquecendo que Jesus era um homem do povo. Que ele não era um homem de palácio. E eu sinto nos últimos meses, especificamente no último ano, Deus nos trazendo a um caminho de volta. Hoje nós estamos aqui, o lugar é tão simples. Mas é Deus nos trazendo no caminho de volta das coisas simples onde Ele está. E eu louvo a Deus por isso. Ontem, quando eu estava aqui limpando o banheiro, suando, vocês não têm noção do calor que estava aqui dentro. Eu falei assim, eu louvo a Deus por esse caminho de ter que limpar a igreja. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu podia talvez estar numa sala bem adornada, marcando entrevista para as pessoas conseguirem falar comigo. Mas assim não era Jesus. Eu tenho certeza que se Jesus tivesse uma congregação onde ele fosse o responsável, ele limparia os banheiros. Eu tenho certeza disso. E eu louvo a Deus porque ele tem trazido a gente para um lugar menor, poucos músicos, claro que alguns estão de férias, mas tudo menor. Porque Deus está nos trazendo no caminho de volta para realmente perceber Jesus e manifestar Jesus. Jesus é um cara das coisas simples. E Davi era um menino simples, totalmente diferente dos irmãos dele. Mas um dia ele foi rei e ele permitiu que o palácio entrasse nele. Isso é um grande perigo. E eu louvo a Deus, e durante esses anos todos que eu e meu esposo temos servido a Deus, uma oração eu faço. Quase sempre, quase todos os dias. Não me deixa perder a simplicidade, Deus. E Deus está ouvindo. Talvez a gente quase estava perdendo e Deus trouxe a gente de volta. Eu falo, Deus, eu posso um dia, de repente, pastorear 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas eu quero me importar com cada um. Então não me deixa ser diferente disso. E talvez eu estava ficando diferente, então talvez Deus teve que me trazer de volta. Mas eu não me arrependo. Porque o caminho de volta é o caminho da simplicidade. É o caminho que agrada o coração de Deus. Amém? Eu quero falar do menino, e se eu for ler toda a história de Davi, a gente vai ficar lendo muito a Bíblia. Então eu preciso que vocês acreditem em mim, porque o que eu vou contar está na Bíblia, ok? Pode conferir em casa depois, 1 Samuel, 2 Samuel. Combinado, então? Era uma vez um menino chamado Davi. Davi era muito simples, ele pastoreava as ovelhas do seu pai no campo. E um dia, Samuel foi até a casa do pai dele, Jessé, escolher um dos irmãos de Davi para ser o rei. Todos tinham bela estatura, todos eram moços guerreiros, já maiores, moços de guerra. Davi era pequenininho, franzininho, bonitinho, mas não tinha estatura de rei, não tinha estatura de guerreiro, não tinha formato de rei. Mas foi esse que Deus escolheu, o menino Davi. Porque Deus não olhou para a sua aparência, ele era pequeno. Deus olhou para o seu grande coração. Coração de um menino rendido. Era isso que agradava a Deus. Deus não está nem aí para o padrão que as pessoas estão. Deus não está nem aí para o padrão que o mundo estabelece.
Para o mundo, o rei deveria ser um homem alto, forte, guerreiro, porque esse sim ia vencer as batalhas do Senhor. Nunca houve um guerreiro que venceu tantas batalhas como Davi. Ele era o oposto de tudo aquilo que se esperava, tanto que nem o pai dele não lembrou dele. Samuel pensou, não era esse o filho que Deus queria, não era esse. Ué, escuta Jessé, não está faltando mais nenhum? Daí Jessé lembrou, sim, tem, aquele, né, pequeno lá, cuidando das ovelhas. Nem o pai dele não lembrou dele, mas Deus não, porque Deus olha o coração. No primeiro episódio em que Davi aparece mais em evidência, é quando ele vence o gigante Golias. Como foi que Davi venceu Golias? Ele foi lá no rio, pegou 5 pedras. Mas não foi a pedra que venceu Golias. Foi o coração de Davi que venceu Golias. Porque poderia ser um pau, poderia ser uma pedra, poderia ser uma espingarda, poderia ser o que fosse. Quem batalhou essa batalha não foi Davi, mas foi o Senhor, através da vida dele. Porque ele tinha um coração rendido, que não se amoldava aos padrões da época. Quando Davi falou para o rei Saul que ele queria ir lá e lutar com Golias, Saul imediatamente quis colocar nele uma armadura de guerreiro. Agora pensa, os soldados eram altos, Davi era baixinho, aquela armadura não serviu nele? É claro que não, imagina, ele ficou todo pequenininho dentro daquela armadura gigante, não conseguia nem se mexer. Saul, ele representa a religião da época, que tenta muitas vezes colocar uma armadura na gente, para a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça do jeito deles. Mas Davi não se acostumava com essas coisas. Davi disse, não, eu vou assim mesmo. O Senhor não sabe que eu já matei um urso, já matei um leão, e é assim que eu venço, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele não venceu porque ele teve a ideia de pegar uma pedra. Ele venceu porque Deus foi à frente dessa batalha, porque Deus olhou para o coração de Davi. E esse coração é que fez toda a diferença. Davi realmente, ele não estava preocupado em ser alguém que as pessoas aceitassem. Davi queria ser alguém que Deus aceitasse. Davi não estava nem um pouco preocupado com o que os outros iam pensar. Davi estava preocupado com o que Deus pensava ao seu respeito. Depois, mais tarde, Davi foi rei de Judá, depois ele se tornou rei de todo o povo de Israel. E quando ele estava reinando sobre todo o povo, ele quis trazer a arca de Deus que havia sido capturada. A arca naquela época representava a presença de Deus. E ele imediatamente pensou, como posso governar sem a presença de Deus? Vou mandar buscar a arca. E aí ele fez todo o ritual que era necessário para buscar a arca. E eu quero que você abra comigo em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 em diante, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 6, o 12 em diante. Eu vou ler aqui na minha mesmo. 2 Samuel 6, 12 em diante. Disseram ao rei Davi. Achou ali? Eu vou ler aqui mesmo, então. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele.
quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical jamais teve filhos. Davi dançou tanto, que em algumas versões diz que até a cueca dele apareceu. De tanto que ele dançou, alegre em estar na presença de Deus. Porque Davi não estava nem aí, bem capaz que rei poderia dançar daquele jeito, né? Mas Davi não estava, dos padrões da época. Ele queria era agradar a Deus. Ele sabia que se as pessoas rejeitassem ele ou o que ele estava fazendo, na verdade elas estavam rejeitando aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Se elas rejeitassem as atitudes dele, elas estariam rejeitando Deus. Porque foi Deus que fez Davi assim. Davi já era rei, ele morava no palácio, mas o palácio não morava dentro dele aqui. Ele ainda era aquele menino que foi tirado lá do campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. Ainda era o menino Davi. Aquele que foi escolhido por Deus para fazer grandes coisas. Mas quando será que foi que Davi perdeu o menino? O menino alegre, que saltava, que dançava, que não se importava com o que os outros estavam pensando. Quando foi? Davi, se você for ler 1 e 2 Samuel, você vai descobrir que Davi teve uma vida muito intensa. Antes dele ser rei, ele viveu fugindo de Saul, se escondendo nas cavernas, tendo sempre que ensinar soldados para batalhar as guerras do Senhor, sempre lutando muitas guerras, foi muito vencedor. Mas eu penso, e aí a teologia aqui é livre, que Davi começou a ficar cansado. Aquele homem lutou muitas guerras. E ele começou a ficar cansado. E aquele menino que não se amoldava aos padrões, começou a se amoldar aos padrões. Porque não era todo o povo que deixava o seu rei ir à frente das batalhas. Porque as pessoas tinham medo de perder o seu rei. Mas Davi não. Davi ia à frente de todas as batalhas. Defendia os seus soldados. Davi era um cara do povo, Davi não era o cara dos palácios. Davi era o cara que gostava do cheiro das pessoas, gostava do cheiro de gente. Mas um dia ele começou a ficar cansado. E no dia que era para ele sair para a guerra, no dia em que os reis saem para a guerra, ele não saiu. Ele preferiu ficar se banqueteando no palácio. E a partir dali, o palácio começou a tomar conta do coração de Davi. Davi já não habitava mais no palácio, mas o palácio começou a habitar dentro dele. E aí começaram as coisas ruins na casa dele. Preste bem atenção em algo que eu vou lhe falar. A gente observa muitas coisas, percebe na nossa própria vida, que quando nós estamos cansados, nós não podemos mudar nada do que nós estamos fazendo. Porque qualquer decisão que nós vamos tomar quando nós estamos cansados pode ser equivocada. Se você está muito cansado de alguma coisa, por exemplo, do casamento, mas eu estou muito cansado de acordar sempre do lado dessa mulher, mas eu estou muito cansado de acordar sempre do lado desse homem. Não decida nada, você só está um pouco cansado. Calma, começa a observar de novo, pede para Deus renovar, mas não decida enquanto você estiver cansado. Às vezes no seu emprego, de repente você cansou. Eu estou 20 anos trabalhando para esse chefe, ele não me reconhece, agora eu cansei. Chega, vou pedir minha conta, mas nem tem outro emprego ainda. Decisões equivocadas, no momento em que estamos cansados. Eu entendo que aqui Davi estava cansado. E ele decidiu então, no dia em que ele deveria sair, lutar as guerras do Senhor, ele ficou em casa. Cadê aquele menino de guerra? Cadê aquele menino valente que matava leão, urso? Cadê aquele menino? Foi ficando cansado. Abra comigo lá, se você tem a sua Bíblia aí, em 2 Samuel 11, do 1 em diante, por gentileza. 2 Samuel 11. Isso. Vamos ler assim. 2 Samuel 11, 1 em diante. Na primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Olha só. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela
que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Davi estava totalmente distante daquele menino nesse momento. Davi tinha feito algo muito errado, tinha se deitado, tido relações sexuais com a esposa de um dos seus valentes, de um dos seus guerreiros, de um dos seus soldados, e agora ela estava grávida, e ele precisava mandar matar o homem. E que homem que ele mandou matar? Nem para casa não foi depois da guerra, enquanto seus irmãos e companheiros não voltavam. Olha o que Davi fez no momento que ele ficou cansado. No momento que ele deixou que o palácio tomasse conta dele. No momento que ele esqueceu aquele menino guerreiro. Olha só o que Davi fez. Logo depois, um pouco depois, Natã, o profeta, Deus fala com ele. Ele entende o que aconteceu, vai e repreende Davi. Imediatamente Davi se arrepende do seu pecado. Ele era um homem de Deus. Todos falham, Davi também falhou aqui. E ele disse: pequei contra o Senhor. Claro, Deus perdoou quando ele confessou, mas ele teve graves consequências desse seu pecado. Os frutos disso que ele fez. O filho que ele teve com Betseba morre. A criança nasce e logo morre. Primeira desgraça que veio sobre a família dele. O filho morreu. Depois disso, Davi tinha muitos filhos. Um deles se apaixonou pela irmã, Amon, e violentou Tamar. Absalão, que também era irmão de Tamar, que também era filho de Davi, matou Amon porque tinha tido relações com sua irmã. E depois Absalão conspirou contra Davi e tirou ele do reino. Só mais tarde, porque Absalão morreu, que Davi pôde voltar. Quanta desgraça! Quanta desgraça por um momento de descuido. Por isso que eu digo, eu e você precisamos resgatar todos os dias o menino dentro de nós. O menino. A simplicidade. Davi aqui deixou que os banquetes, o lugar agradável, o terraço, a sombra e a água fresca tomassem conta do coração dele. Quando ele deveria ter ido à guerra, ele preferiu ficar na sombra e na água fresca. E olha o preço da família dele que ele teve que pagar. E no próprio reinado dele, o preço alto que ele teve que pagar. Por isso, quando eu digo que o caminho de volta à simplicidade é o caminho mais excelente, por mais que muitas vezes é doloroso, é porque nesse lugar Deus está. Tem uma frase do Luiz Hermínio que eu vi esses dias agora e que se encaixa bem com isso aqui que nós estamos falando. O dia que a riqueza de suas mãos for maior que a riqueza do seu coração, aí você já está desviado. Não importa quanto dinheiro você tenha, o seu coração precisa ser mais rico para com Deus do que o dinheiro que você tem nas mãos. Davi deixou que todo aquele luxo tomasse conta do coração dele. Ele se sentiu tão poderoso em determinado momento da sua vida que ele achou que ele podia decidir até quem ia viver e quem não ia. Ele achou que podia até decidir tomar a mulher do outro e matar o outro. Eu e você, a gente nem imagina fazer uma coisa dessas, eu acredito.
Não, nem passa pela nossa cabeça. Olha como Davi se desviou. Porque é muito mais fácil andar lá no meio das ovelhas do que aprender a viver dentro de um palácio. O palácio corrompe os bons costumes. As riquezas, por isso que Deus diz que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque a riqueza, ela consome o menino ela consumiu o menino que tinha dentro de Davi. Não é impossível, só é muito difícil. Deus não diz que nenhum rico vai herdar o reino dos céus, Ele diz que é muito difícil. Porque vislumbra, chama atenção. O pecado de Davi foi uma coisa só, mas trouxe consequências tão grandes. Por isso, se você de repente estiver cansado, não tome nenhuma decisão. Não faz nada diferente do que você sempre faz. Davi só devia ter ido à guerra, como ele fez esses anos todos. E teria poupado a sua família de tanta desgraça e tanto dissabor. Cuidado para não perder a simplicidade, o cheiro de gente, porque Davi aqui já tinha perdido. E aí eu vou fazer uma pergunta para você mesmo, e você vai responder para você mesmo. Quando foi a última vez que você foi no hospital só para orar por alguém? Quando foi a última vez que você viu um bêbado caído na rua e você parou o seu carro para ajudar ele? Não é para me responder, é para você pensar. Quando foi a última vez que você passou pelo centro lá e você viu aquelas prostitutas, aqueles travestis e você chorou por eles? Que você vê toda semana. Mas quando foi que você levantou uma oração por eles e chorou por eles? Ou será que as coisas desse mundo começaram a tomar conta do nosso coração e nós esquecemos o menino que tem dentro de nós, que batalha, que guerreia as batalhas do Senhor? Quando foi a última vez que você venceu um gigante na sua vida, aquilo que te impede, que te trava? Quando foi a última vez que você venceu? Se as respostas a essas perguntas, você nem lembra mais quando que foi, você precisa tomar urgente o caminho de volta. Caminho de volta e deixar o menino nascer dentro de você de novo. Aquele que se importa, aquele que luta as batalhas do Senhor. Agora eu quero falar de uma outra pessoa. Quero falar de Moisés, que precisou fazer o caminho de volta. E é claro, vocês todos, a maioria eu acredito que conhece a história de Moisés, então a gente não precisa ler, vocês vão acreditar em mim, o que eu falar está na Bíblia, ok? Quando não está, eu digo que é eu que pensei que é assim. Né? Como eu falei, eu pensei que Davi ficou cansado, a Bíblia não diz que ele estava cansado, né? Então é uma teologia livre. Mas aqui, a história de Moisés, todo mundo sabe. Moisés nasceu num período muito improvável, em que todos os meninos estavam sendo mortos por Faraó, porque Faraó queria diminuir o número do povo de Deus, dos israelitas. Eles estavam tomando conta, então, mandava matar todos os meninos. Mas a mãe dele, chamada Joquebede, escondeu ele por 3 meses. Não conseguindo mais esconder ele, colocou ele num cesto e deixou que as correntes do rio levassem o seu filho para os propósitos de Deus. Ela foi muito sábia, porque ele foi parar lá no palácio e foi criado pela filha de Faraó, pela princesa. Moisés era o homem dos palácios. Mas a origem dele era do povo. Só que ele foi criado dentro do palácio. Mesmo que a mãe dele foi a sua ama de leite, Deus permitiu que Joquebede participasse da criação dele. Eu tenho certeza que naquelas horas que ela passava com ele, porque quando nós falamos na Bíblia em ama de leite, elas cuidavam das crianças até 7 anos, né? Chamava-se que as crianças eram amamentadas até 7 anos. Então ela deve ter convivido 7 anos com ele. Teologia livre também, eu acho. Que ela conviveu 7 anos com ele. Então, nesses 7 anos, ela pôde ensinar muitas coisas, falar da origem dele, quem ele era, daquele povo que era escravo. Tudo isso ela pôde inculcar. Mas mesmo assim, Moisés foi criado para ser rei. Moisés foi criado dentro do palácio. Um homem muito culto. Um homem com uma postura de rei, postura de príncipe. Mas sabia que ele não servia assim para os propósitos de Deus? Porque Deus não busca homens nos palácios. Ele não servia para os propósitos de Deus assim. Quando ele tinha 40 anos, ele tentou fazer aquilo que ele achava certo, defender o povo da sua origem, que a mãe dele tinha ensinado ele. E para defender um israelita, ele matou um egípcio. E porque ele matou um egípcio, ele teve que fugir. Porque ele jamais podia ter feito isso. E ele fugiu para o deserto. Com 40 anos, criado para ser rei, ele precisou ir para o deserto. Tomar o caminho de volta das coisas simples. Lá ele começou a pastorear as ovelhas do sogro dele.
Lá ele se casou e pastoreava o rebanho do sogro. Não era nem dono do seu próprio rebanho. Um homem criado em palácios. Vivia de favores na casa do sogro. Estava tomando o caminho de volta. Por 40 anos, Deus ensinou e preparou ele no caminho de volta. Para poder usar ele nos propósitos que ele queria. Deus precisou primeiro tirar o palácio de dentro dele, para depois poder usar. Deus gosta de pessoa que tem cheiro de gente, que gosta de andar no meio de pessoas. Deus não gosta de pessoas que se isolam nos palácios. Deus está à procura de homens que não gostam de se banquetear dentro dos palácios, mas que preferem estar no meio do povo. Esses são os paradoxos da vida cristã, que esses dias eu até publiquei no Facebook, né? Deus, ele faz tudo o contrário, né? Deus, ele desafia a lógica da nossa cabeça, né? Ele diz que é preciso que a gente morra para que a gente viva, né? Precisa morrer para viver. Então, para Deus, precisa se humilhar para depois vencer. Precisa diminuir para depois crescer. É assim que Deus faz. Diminuir para crescer, perder para ganhar, morrer para viver, se humilhar para vencer. É assim que Deus trabalha. Precisou fazer isso tudo com um homem criado no palácio. O caminho da humilhação. Às vezes Deus precisa nos trazer esse caminho de volta. O caminho da humilhação, assim como fez com Davi. Assim como fez com Moisés. Para descobrir o valor das coisas simples da vida. Eu não contei até o final a história de Davi, mas Davi teve que sair do palácio por um tempo e voltar a morar escondido quando ele fugia de Saul. Para aprender o valor das coisas simples de novo. Para Deus tirar o palácio dentro dele, para depois ele poder voltar para o palácio de novo. Eu tinha esquecido dessa parte, mas eu sei que agora você vai ficar bem, com muita vontade de entender bem essa história. Você vai chegar em casa, você vai ler 1º e 2 Samuel. Até amanhã, você vai ler tudo e você vai entender toda a história de Davi. Às vezes, Deus precisa fazer isso. Trabalhar com esse caminho de humilhação. E é isso que eu vejo Deus fazendo. Nesses dias, não só conosco, mas Ele está mexendo na sua igreja. Nos trazendo ao caminho de volta. De volta às coisas simples, à essência da adoração. Eu vi um vídeo, acho que foi na sexta-feira, que eu fiquei chocada. Se eu não tivesse visto, se alguém tivesse me contado, eu ia dizer que era piada. Um pastor de uma igreja bem conhecida no Brasil, nem vou falar o nome, porque se você tem Facebook, você deve ter visto também. Teve uma revelação divina, que deveriam se trazer no mês de dezembro o trízimo, não o dízimo. Porque isso foi uma revelação divina. Porque se trouxesse o trízimo, 30% de tudo que você ganha, o ano de 2015 seria abençoado. Como nunca, se não. Mas as palavras dele, você deve fazer assim, porque isso foi uma inspiração divina. 30%, trízimo. Você deve fazer isso. Você não está sendo convidado, talvez, a doar mais do que 10%. Você deve fazer isso. E as pessoas acreditam. Meu Deus. Eu quase enlouqueço. Por isso que eu falei que eu estou falando isso com vocês hoje de uma maneira tão branda, mas quando Deus começou a falar comigo assim, eu estava muito irada com algumas coisas que eu vejo por aí. Daí eu falei, não está na hora, porque eu estou braba ainda. Eu tenho que me acalmar primeiro com essa palavra. E depois falar. Então hoje está tranquilo. Hoje está na paz. Deus, Ele sempre foi, através de Jesus, né? Jesus sempre foi um homem do povo. E Deus quer que os homens que Ele vai usar nessa geração, e tem usado, sejam pessoas do povo também. Uma coisa que eu sempre falei também para o Sérgio, ele aqui testemunha, e falei nas minhas orações. Desculpa se você conhece um homem de Deus assim. Desculpa, mas agora eu vou falar. Agora eu vou falar, pronto. Que quando começa o culto, fica lá na sala, sentado no ar-condicionado, e o povo fica lá adorando, atraindo a presença de Deus. E quando chega na hora de pregar, ele vem, prega. Depois deixa os outros pastores orar e vai para a sua sala de novo, para o seu camarim. Eu vi isso já. E eu dizia, Deus, não me deixa ficar desse jeito, porque o melhor do culto é a adoração. Eu não suporto ver pastor entrando no culto depois que o povo já fez essa parte. Eu não suporto isso. E eu dizia para o Sérgio, nunca me deixa ficar assim, pelo amor de Deus, não me deixa ir para esse caminho. Não me deixa ficar assim, porque isso eu não aceito, lembra?
Eu sempre dizia, porque a gente via às vezes isso, e eu dizia, não me deixa ficar assim, porque eu não quero ir para o meu camarim, eu não sou estrela. Eu quero andar no meio do povo. E esses dias eu ouvi ainda um irmão que prega também por aí, ele falou o seguinte, que esses dias ele foi convidado para pregar numa igreja, e no final, eu não vou usar o palavrão que ele usou, eu vou usar uma palavra mais amena, né? Porque eu sou a Raquel, não uso palavrão. Mas ele disse que no final cercaram ele de segurança e disseram para ele, não, irmão, agora todo mundo vai querer que o irmão ore. Eu vou tirar esses, não vou falar a palavra, de perto do Senhor e vou levar o Senhor lá para a minha sala. Ele ficou muito bravo. Ele disse, me solta, que eu sou um homem do povo. Me solta que eu quero orar por cada um. Cercaram o homem de segurança e queriam levar ele para o camarim. É assim que está por aí as coisas, gente. É assim que está. Ei, o menino precisa voltar. O menino Davi que gostava de andar no meio do povo. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto para deixar nascer o menino dentro dele de novo. Mas Deus está nos trazendo ao caminho de volta. Muito doloroso, mas eu louvo a Deus por isso. Porque o caminho de volta é muito mais excelente. Então, quando nós cantamos essa música, estou voltando à essência. Porque essa é a verdadeira essência. É ser como Jesus era. Sabe que pastor não precisa fazer curso de teologia. Graças a Deus o meu esposo tem faculdade de teologia, mas ele se formou acho que ano passado, já é pastor há tantos anos. Pastor não precisa ter curso de teologia. Pastor precisa assim, ficar no meio do povo, sentir o cheirinho da ovelha, zanzar no meio do povo. Assim, é só isso. E servir a Deus de todo o coração. Claro, precisa conhecer a Bíblia, óbvio, né? Óbvio, né? Como é que ele vai falar do que ele não conhece? Mas ele precisa andar no meio do povo. É só isso. E se você quer fazer diferença nessa geração, você não precisa ser pastor. Você só precisa manifestar Jesus no meio das pessoas. Aonde você estiver, você pode manifestar Jesus. Mas não deixe morrer o menino. Não deixe que a ganância, o desejo de ter as coisas mate esse menino dentro de você. Seja sempre um menino. Esses dias eu queria fazer uma coisa que todo mundo estava fazendo no Facebook, né? Que é botar aquelas fotos. Meu ano foi assim, né? Aí o Facebook fez um para mim, né? Só eu que vi, aleluia, não publiquei. Só aparecia eu vestida de palhaço. Falei, meu Senhor, eu acho que eu passei o ano vestida de palhaço. Falei, não, vou ter que mudar isso aqui, nada de publicar isso aqui. Mas aí, esses dias eu estava pensando, né? Às vezes a gente fica um pouquinho cansado. Chegou no final do ano, eu falei, não aguento mais botar essa roupa. Fica feia, não aguento mais. Falei até para o Sérgio, no último que eu fiz, eu estou um pouquinho precisando de umas férias dessa roupa. Mas tem dia que, sabe, você está tão chateado com algumas coisas que nada é melhor do que voltar a ser criança. No dia que eu estava mais chateada, era no dia que eu mais brincava. Porque daí você coloca aquela roupa e aí você se transforma, né? Aí você já anda diferente, você já brinca diferente. É tão bom voltar a ser criança, ter 42 anos e poder se vestir de palhaço e voltar a ser criança. É tão bom. Por Jesus, a gente pode fazer qualquer coisa. Até o Flávio se fantasia de palhaço alemão, fica muito engraçado. Porque é muito bom voltar a ser criança. E a gente vai fazer mais um culto para criança esse ano. E vai ser muito legal. E eu quero todo mundo sendo criança. Nós vamos arranjar uma peruca para todo mundo esse ano. Todo mundo vai voltar a ser criança. Porque é muito bom ser criança de vez em quando. Mas não deixa, eu estou brincando agora com vocês, mas não deixa morrer o menino. Traz o menino Davi de volta. Davi era um menino com um coração tão lindo, mas as riquezas começaram a corromper, mas eu e você não precisamos deixar que isso aconteça conosco. Muitas vezes não são as riquezas, mas é o mundo e as coisas que o mundo oferece. Aqui não tem ninguém muito rico mesmo, não são as riquezas, mas é o mundo, é o que o mundo oferece, que tenta roubar a essência de nós. Se a gente conseguir conservar o coração de menino, nosso lugar lá no céu está garantido. Mas todo dia nós estamos construindo para a nossa eternidade. Não pense que uma vez salvo, sempre salvo. Todo dia nós estamos construindo o nosso lugar lá em cima. Todo dia, cada atitude, cada pensamento, cada desejo, nós estamos construindo um lugar para nós lá no céu. Amém? E eu quero convidar você nessa noite a andar comigo no caminho de volta, porque eu estou voltando. E você pode voltar comigo.